Existem lugares no Brasil onde homens armados controlam ruas inteiras. Lugares onde a polícia entra em operações, mas raramente permanece. Onde moradores convivem diariamente com tiros, barricadas e homens observando cada movimento. E, recentemente, um criador de conteúdo conseguiu entrar em uma dessas áreas. O que ele encontrou lá dentro parecia outro país. Quando a maioria das pessoas pensa no Rio de Janeiro, imagina praias, turismo, festas e cartões postais conhecidos no mundo inteiro. Mas existe outro lado da cidade. Um lado que milhões de brasileiros conhecem, mas que pouca gente realmente vê de perto. Um território marcado por becos apertados, ruas improvisadas, fios cruzando o céu, motos circulando o tempo inteiro, rádios comunicando movimentações e homens armados observando cada entrada. Em algumas dessas áreas, o controle do Estado praticamente desapareceu. E quem dita as regras são facções criminosas que dominam partes inteiras da cidade há décadas. Uma das mais conhecidas é o Comando Vermelho. A facção surgiu dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro nos anos 70 e, com o passar do tempo, se transformou em uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Hoje, em várias comunidades dominadas pelo tráfico, a rotina funciona de forma paralela. Existem olheiros, barricadas, regras locais, pontos de venda, sistemas de comunicação e rotas de fuga usadas durante operações policiais. E talvez a parte mais assustadora seja que tudo isso aconteça enquanto milhares de pessoas tentam viver normalmente. Crianças indo para a escola, trabalhadores saindo cedo, famílias tentando sobreviver no meio da tensão constante. Porque nesses lugares, a sensação de perigo nunca desaparece completamente. Recentemente, um youtuber estrangeiro decidiu entrar em uma dessas áreas dominadas pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Mas antes mesmo de subir à comunidade, ele precisou passar dias tentando conseguir autorização para entrar. Porque nesses lugares, ninguém simplesmente aparece com uma câmera. Tudo é observado, tudo é controlado. E quando ele finalmente conseguiu acesso, começou a registrar uma realidade que pouca gente vê tão de perto. As imagens mostram vielas extremamente estreitas, casas amontoadas umas sobre as outras, corredores escuros onde a luz do sol quase não entra. Em vários momentos, homens armados aparecem observando a movimentação, enquanto rádios comunicam informações constantemente. Mas o que mais chama a atenção é o clima. A sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento. Em determinado momento do vídeo, moradores explicam como funciona parte da estrutura da facção dentro da comunidade. Segundo os relatos, existem pessoas responsáveis apenas por observar movimentações estranhas. Outros atuam na venda de drogas. E também existem homens armados responsáveis pela segurança do território. Tudo funciona como uma espécie de sistema paralelo. E então, o vídeo entra em uma das partes mais perturbadoras. Durante a gravação, o youtuber é levado para áreas de mata, usadas como rota de fuga durante operações policiais. A subida é difícil. O caminho é fechado, cheio de vegetação densa, e em vários trechos é possível perceber sinais de passagem constante por aquele local. Segundo os relatos mostrados no vídeo, quando operações acontecem dentro da comunidade, muitos criminosos utilizam essas áreas para escapar. Mas o momento mais impressionante acontece logo depois. No meio da mata, aparecem túneis improvisados escondidos entre a vegetação, passagens estreitas, escuras, apertadas, lugares que, segundo os relatos, seriam usados como esconderijo e rota de movimentação durante confrontos. E talvez a parte mais absurda de tudo isso seja perceber que essa estrutura existe escondida dentro de uma das cidades mais famosas do planeta. Em outro momento, o vídeo mostra entrevistas com homens ligados ao tráfico. Eles falam sobre armas, dinheiro, rotina, confrontos, corrupção e até sobre a relação com a polícia. As falas são fortes, pesadas, e deixam claro o tamanho da complexidade do problema. Mas o vídeo também mostra outra coisa importante. Nem todo mundo ali escolheu aquela realidade. Enquanto homens armados circulam pelos becos, crianças aparecem jogando bola nas ruas. Trabalhadores carregam materiais pesados morro acima. Moradores tentam seguir a rotina no meio do caos. E é exatamente esse contraste que torna tudo ainda mais perturbador. Porque o lugar parece dividido entre sobrevivência, medo, pobreza, violência e normalidade, como se duas realidades completamente diferentes existissem ao mesmo tempo. Durante a noite, a tensão aumenta ainda mais. O som das motos, os rádios, o silêncio repentino em alguns becos, as luzes fracas iluminando corredores apertados. Tudo passa a sensação de que aquele lugar vive em alerta constante. E talvez o mais assustador seja perceber que isso não é filme, não é série, não é ficção, é Brasil.
Enquanto milhões de pessoas seguem a rotina normalmente todos os dias, existem lugares onde a realidade funciona de maneira completamente diferente. Lugares onde operações policiais acontecem com frequência, onde moradores convivem com o medo diariamente e onde crianças crescem cercadas por uma realidade que parece cenário de guerra. Talvez esse seja um dos lados mais inacreditáveis do Brasil moderno. Um Brasil escondido atrás dos cartões postais. Um Brasil que muita gente prefere fingir que não existe, mas que continua lá, vivendo pelas próprias regras. Se inscreve agora no Brasil Inexplicável, porque o próximo vídeo pode mostrar um lado do país ainda mais perturbador.